eu vou falar para vocês sobre um grande sabotador da sua libido, que é o desnível do desejo sexual. O que é isso, né? O desnível do desejo sexual. O que é isso? E aí eu vou dizer para vocês, sabe aquela energia que te mobiliza, que te atrai, que acende o brilho dos seus olhos e te leva até o objeto do seu desejo? É a tal da libido, gente. É o desejo sexual. É a tesão que você sente quando você vê alguém que agrada aos seus olhos, que te dá uma química danada e te faz pensar nele ou nela dia e noite. Pois é, essa é a libido, esse é o desejo sexual. Mas esse desejo não funciona da mesma forma para todas as pessoas. Vejam só, para alguns, a libido acende com um simples olhar. Você olha alguém, seu olhar cruza com o olhar de alguém e você já fica toda energizada. Para outras pessoas, já precisa de muita conversa, muito tato e muita conversa ao pé do ouvido. E ainda existem aqueles cuja libido está direcionada para outras áreas da vida e não para o sexo. Por exemplo, tem pessoas que amam de paixão o trabalho, o esporte, as artes. O importante é ter desejo. O importante é ter esse desejo, ter essa energia vital. Nós precisamos desejar alguma coisa, porque quando não há desejo, sem tesão não há solução. Não sentir desejo por nada, que é um grande mau sinal. É um mau sinal não termos desejo. E nós fomos programados com uma libido, uma energia vital que nos faz acordar, levantar da cama, encontrar amigos, responder o WhatsApp, ter vontade de crescer, alcançar novos horizontes. É a mesma energia que nos faz também querer encontrar alguém para nos relacionar, para nós sermos atraentes a essa pessoa e também sermos atraídos por outra pessoa. E é por essa reciprocidade eu conseguir atrair alguém para mim e eu ser atraído por alguém é que as pessoas se atraem, se aproximam e querem ter tesão e querem se encontrar com outras pessoas para amar, para transar, para comemorar, para celebrar a vida. Nossa, falei e me emocionei. Então, esse desejo, esse tesão, essa energia vital que me faz estar aqui com vocês por 10 dias consecutivos, tirando o sábado e domingo, é o desejo, né? É o desejo. E esse desejo nosso, de cada um de nós, depende de uma série de fatores. E eu vou ver com vocês cada um desses fatores que determinam o desejo de cada pessoa, que determina o meu desejo, determina o seu desejo e de cada uma de nós, cada um de nós que está aqui. Então, o desejo depende da constituição fisiológica. Vamos ver o que é isso? O desejo depende da nossa constituição hormonal, porque nós somos um corpo. Nós não só temos corpo, nós somos corpo.
Existem pessoas que têm muito desejo. Os hormônios estão à flor da pele, independente da idade da pessoa. É bom que se diga. Desejo não é algo lá para o começo da vida, 15, 20, 30 anos, não. Desejo é algo que nos acompanha, depende dos hormônios que nós temos. Então, tem pessoas que têm os hormônios à flor da pele, uma tesão intensa, enquanto outras são totalmente assexuadas, ok? Então, desejo depende da constituição fisiológica, hormonal de cada um, e vai depender também da cultura. Existem culturas que valorizam a tesão, que valorizam o desejo, e que é comum falar sobre desejo, enquanto existem outras culturas que o desejo tem que ser falado de porta trancada, o desejo não pode ser explícito. Vejam só, tem uma pessoa que me disse: eu penso em sexo o dia todo. Muito bom, isso é normal, isso é ser normal, não se envergonhe disso. Então, ao contrário, proclame. Então, o desejo vai depender, além da cultura e da constituição hormonal, vai depender da idade e da saúde da pessoa. Quando eu acabei de falar que o desejo independe da idade. Tá, independe da idade se você já nasceu uma pessoa com desejo, e se você mantém, e se você se cuida para que o seu desejo te acompanhe por sua vida afora. Então, depende sim da idade, uma criancinha pequena vai ter desejo também, mas expresso de outra forma. Um adolescente, uma pessoa jovem adulta, ela vai viver o desejo conforme as transformações de seu corpo e também o estado da saúde. Só que não quer dizer que quem está doente ou quem está com problema deixa de ter desejo. Não, o desejo é algo que nos acompanha, que quem tem desejo sabe do que eu estou dizendo, é acompanhada por desejo a vida toda. Só que o modo como ele se configura é conforme a saúde é mais intensa ou ou menos intensa. O desejo vai depender também da religião. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar da importância que tem a religião e o desejo. Por quê, gente? Sem crítica a nenhuma religião específica, mas, ao mesmo tempo, denunciando algumas seitas religiosas que tentam cercear a liberdade sexual das pessoas, a religião, muitas vezes, ela cerceia, ela abafa o desejo das pessoas. E isso não é uma atitude legal, e eu vou contar por quê. Porque quando o jovem, adolescente, o adulto, quando o jovem adolescente e o adulto sente cerceado o seu desejo, a tendência é que aquele jovem vai abafar o seu desejo e vai ter dificuldades pela vida fora. Por quê? Porque quando a religião proíbe a sexualidade, algumas proíbem a sexualidade, o despertar da sexualidade antes do matrimônio, por exemplo, isso não é uma coisa boa. O que eu defendo como terapeuta, com 49 anos de casada e 29 anos como terapeuta, como psicóloga e terapeuta, o que eu defendo é
devemos ensinar a sexualidade com responsabilidade, né? A sexualidade deve ser praticada com adultos vivos e com consentimento de ambas as partes. Só que, muitas vezes, a religião vai lá e abafa a sexualidade de tal modo que quando a pessoa vai ter suas relações sexuais, ela não sabe o que fazer. Então, isso abafa, diminui a saúde das pessoas e da mulher de modo especial, porque muitas vezes nós somos criadas para não lidarmos bem com a nossa sexualidade, para abafarmos, não é isso? Então, falei da religião, e agora vou falar da educação. Infelizmente, muitas mulheres, nós mulheres, somos assim, educadas para também olhar para a nossa sexualidade, desconfiadas, para nós não assumirmos a nossa sexualidade. Então, quando, digamos, isso é uma coisa que acontece nas famílias, aconteceu na minha, só que graças à minha obstinação, graças à minha visão pessoal positiva da sexualidade e também a experiências, né? Como mulher casada, 49 anos casada com o mesmo esposo, então eu pude desenvolver essa minha sexualidade. Então, dizer que a religião falar que não pode, não permite a sexualidade, a educação, vocês que têm filhos, filhas, noras, netas, no meu caso eu já tenho netos, netas, não podemos criar os jovens com essa mesma mentalidade na qual eu fui criada, os homens serem impulsionados a ter relações sexuais, a ter suas experiências, e as mulheres serem recuadas. Não, gente, liberdade sexual é para todos. Agora, ao invés de gastar tempo e energia para dizer que não pode, seria bem melhor ensinar as jovens a se cuidar, a terem vitalidade feminina, a aumentar sua libido e também a resgatar a sua paixão pela vida, porque sexualidade dá paixão. Bom, outros fatores são a consciência do desejo. Então, o desejo, quem está entrando agora, eu estou falando sobre fatores que influenciam o desejo. Eu falei da constituição hormonal, fisiológica, eu falei sobre cultura, a idade, a saúde, a religião e a educação. Agora, porque conforme a educação, conforme a religião, as pessoas vão se abrir mais à sexualidade ou se fechar mais. Quando nós temos consciência psicológica do desejo, consciência psicológica do desejo, o que é isso? Consciência psicológica do desejo é quando eu sinto no meu corpo o desejo e eu identifico, isso é desejo, né? Isso é desejo. Ter consciência de que eu desejo. Outra coisa importante, aí vale para os casais, tanto homens quanto mulheres, as questões do relacionamento afetivo e conjugal também vão influenciar no desejo. E outros problemas que influenciam o desejo são as doenças e os medicamentos. Por quê? Algumas doenças debilitam tanto a pessoa que o desejo fica meio embutido, meio rebaixado. Não é que ele não exista. Tanto é que na Semana da Vitalidade Feminina eu vou ensinar a vocês a aumentar o seu desejo, ok? E resgatar a paixão pela vida. Então, outra coisa muito importante que influencia o desejo é o estresse no trabalho. Gente, o estresse no trabalho, e não só no trabalho, também o estresse familiar,
ele interfere negativamente no nosso desejo. E por quê? Quando a pessoa está com tanto estresse, ela não tem tempo, ela não tem energia para poder se dedicar à sua libido, para reconhecer dentro dela a libido sexual e ir em busca da sua satisfação sexual. E vocês podem me perguntar, mas por que, Celisa? Presta atenção, me responde essa pergunta. Por que que o desnível do desejo sexual é um sabotador da sua libido? Um momento. Então, por que que o desejo sexual é um sabotador da sua libido? Vejam só. Porque como a libido é uma energia vital e nós precisamos dela para viver, então, como a libido é uma energia vital e nós precisamos da energia vital para viver, quando existe esse desnível do desejo entre os parceiros, quer dizer, um quer mais e o outro não quer nada, o outro quer menos, isso é um problema para o casal administrar. Vocês concordam com isso? Muitos casais conseguem administrar essa diferença do desejo. Sabe quando um quer menos, aí o outro quer mais, esse que está mais aceso, aquecido, vai lá e seduz o outro, e dá um beijo, e tem uma conversa no pé do ouvido, não é isso que a gente faz? Ou quando você está mais ou menos, o parceiro vem, te dá um chamego, fala umas coisinhas para você, e vocês marcam encontro, manda uma mensaginha, né? Faz algo gostoso, quer dizer, tudo isso é clima gostoso de paixão, de tesão. Outros casais não conseguem administrar isso. Então, são duas situações. Quando existe o desnível do desejo, vamos dizer, aquele parceiro que está mais aceso pode atiçar o outro e vice-versa. Porque o desejo é algo, gente, que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai depender da tesão de cada um e também de toda essa constituição que eu falei, psicológica, de saúde, se a pessoa não teve uma educação repressora. Então, o desejo, gente, é pessoal, intransferível, de tal modo que o meu é diferente do da Cíntia, do da Cátia, do da Rosemary, do da Zenilda, do da Luciana, e aí vai. Então, vejam só, eu vou dar umas dicas. Você que por acaso tiver, se alguém de vocês por acaso tiver com dificuldade de desejo, desnível de desejo sexual, você se lembra de quando vocês começaram o relacionamento, que era uma tesão intensa, vocês viviam procurando ocasião para estarem juntos, para transar, e não era uma delícia? E lembram disso? Vocês passavam o dia esperando a hora para se encontrar e tudo era motivo de comemoração. Então, hoje é o dia do médico, hoje é o dia do psicólogo, hoje é o dia, sei lá, da enfermeira, do engenheiro. E por aí vai, tudo é vontade de comemorar. E vocês sabiam arranjar tempo e local para isso, não sabiam? E vocês eram carinhosos um com o outro e bastava um olhar sedutor para acender aquela faísca, né, nos olhos, bastava dar aquele olhar sedutor e havia algo que vocês já não precisavam nem de falar, já se entendia, havia até um código entre vocês. Então, gente, vocês já viveram isso no início de um relacionamento. O problema é que muitas vezes os casais deixam isso se perder ao longo do tempo. Tá bom,
O tempo mudou, o corpo mudou, a vida mudou, a energia não é mais a mesma, a família cresceu, vocês têm mais responsabilidade com vocês, com os filhos, com o trabalho, tudo mais, mas vocês agora se acomodaram e vivem como irmãos? Olha, ter irmão é muito bom, mas tudo tem seu lugar. Tem o lugar do irmão, tem o lugar da paixão, da tesão com o parceiro. E vocês se acomodaram, por quê? E a tesão pode ter diminuído nos dois, é o pior caso, a tesão diminuiu no casal, né, nos dois no par, ou então diminuiu em um só. Então, aquele casal fica, vocês gostam um do outro, querem continuar junto, mas não querem sexo, é isso? Vocês gostam, vocês se gostam, construir uma bela história juntos. Agora, então, se vocês estão sem desejo, é hora de enfrentar esse sabotador. O desnível do desejo sexual é um sabotador da sua libido. É hora, então, de vocês enfrentarem esse sabotador. E para quê? Para aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. É hora, então, de cuidar da saúde do corpo, da mente e também a saúde do relacionamento. Porque muitas vezes um parceiro está mal, aí traz aquela falta de vontade, falta de desejo para o relacionamento. Aí o outro ou a outra, ao invés de atiçar aquele desejo, ela deixa ir para baixo. Então, muito cuidado com como esse casal lida com a sexualidade pessoal, autoerótica e a sexualidade do casal. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos para ficar mais claro essa história que eu estou contando. Vejam só, eu recebi no consultório um casal lindíssimo. Olha, os dois eram muito bonitos. Então, um casal bonito, mas eles não tinham tesão. Eles eram jovens, eram alegres, eles tinham a mesma profissão, só que eles competiam na profissão. E cada um deles, o rapaz e a moça, eles vinham de pais separados. Então, os dois tinham pais separados. E eles tinham muito medo de assumir o compromisso. E tinha um detalhe aí muito difícil. Ela era mais desinibida, ela contava muitas vantagens de seus relacionamentos anteriores. E já ele era muito difícil de falar de seus sentimentos. Então, ela, uma dificuldade e também uma diferença de personalidade. Ela contava vantagem das conquistas sexuais dela e ele era tímido. Então, cada coisa que ela falava, aí que ele ficava com menos desejo. E aí, eles não arranjavam tempo, eles trabalhavam muito, eram muito trabalhadores, eles não arranjavam tempo. A própria rotina deles atrapalhava a sexualidade. Então, eles ficavam ali atrás daquela falta de desejo e trabalhando muito, porque quando a pessoa está sem desejo, e ela quer se esconder da sexualidade, mas nós viramos fábrica de arranjar desculpas. E a desculpa é o pior inimigo do desejo, porque a pessoa nem se experimenta, já diz logo que está cansada, que vai dormir e está com dor de cabeça. Então, o que acontece? Na terapia, esse casal foi orientado
a mulher foi orientada a não falar tanto das suas façanhas, porque quando ela falava das vantagens sexuais dela, ela inibia aquele parceiro que era mais tímido. E ele, quando ficava mudo, calado, não falava nada dos sentimentos, também ficava aquele casal morno e xoxo. Então, eles foram, eu os incentivei a organizar a rotina deles, abrir espaço na agenda para a sexualidade e eles puderam retomar a sua sexualidade, que antes era mais quente. Então, eu incentivei o homem a falar mais dos seus sentimentos e eu incentivei a mulher, fale menos das suas conquistas, porque, caso contrário, você está inibindo o seu parceiro. Ser terapeuta sexual e de casal é um desafio, porque eu preciso ficar inteira na relação, eu preciso observar o que está acontecendo no casal, eu preciso ver como que aquilo ressoa dentro de mim, para eu poder entrar na relação deles e daqueles pequenos detalhes, veja o que você faz que interfere na relação sexual com o parceiro, veja essa atitude sua que é desfavorável à relação de vocês. Então, é algo que eu amo de paixão. E estou achando legal fazer essa live no dia do psicólogo, que aí eu posso me abrir um pouco mais. Tá, esse casal, graças a Deus, foi resolvida a questão sexual deles, que era simplesmente um ajuste. Vejam só, muitas vezes o desnível do desejo sexual é uma questão de ajuste do comportamento, porque desejo todos temos. A dificuldade é nós assumirmos o nosso desejo e ter liberdade de expressão, porque não é pecado, não, gente, nós somos feitas assim. Um outro exemplo, vou dar mais um exemplo agora. Um casal, eu estava falando sobre religião, né, há pouco, a influência da religião no desejo. Então, esse casal foi ensinado que eles não podiam, não deviam transar antes do casamento. Eles, então, abafaram o seu desejo. E quando, afinal, eles se casaram, eles não tinham conseguido incluir a sexualidade, a expressão da sexualidade como algo natural na vida deles. Então, eles estavam mais para amigos do que mais para amigos e companheiros de trabalho, administrando suas vidas juntos. Sabe quando juntam um homem, uma mulher, dois amigos, tal, moram numa casa, administram a arrumação da casa, a manutenção, a comida, a organização, tal, mas não tinha aquele elan, não tinha aquele desejo, não tinha aquela coisa gostosa que os atraía. Isso é muito difícil e é muito sério, porque acaba acarretando queda na saúde, na vitalidade da pessoa e do casal. Eles, então, foram orientados, esse casal, para que cultivassem o desejo, para despertar o desejo, colocar um foguinho ali no desejo, como numa lareira. Alguns locais, São Paulo, por exemplo, fico imaginando Campos do Jordão, eu adoro lareira, eu adoro essa situação assim de inverno, né? Esse tempo de inverno, e aí aquela lareira gostosa, aquela madeira crepitando, ai, aquilo é uma delícia. Então, sexualidade é isso, precisa atiçar, botar uma madeira da lareira, tacar fogo, é isso aí. O terceiro exemplo que eu quero dar para vocês, eu estou vendo que tem alguns psicólogos aqui também, a Juliana Batista. Parabéns, Juliana, ao dia do psicólogo hoje. Então, um outro exemplo é aquele homem que tinha mais desejo que a mulher. Então, o homem tinha mais
Todos os exemplos que eu estou dando para você são exemplos de consultório verídicos, só que eu não estou colocando os nomes das pessoas, com toda a ética que é necessária. Então, o homem tinha mais desejo que a mulher, ok? E ela criticava muito esse homem na demonstração. Tereza Cristina, também psicóloga, salve, querida, parabéns. Então, esse homem tinha mais desejo do que a mulher, e a mulher não era afetiva, ela não tinha aquele chamego, ela não tinha cuidado, eles não tinham nada em comum. Aí o casal começou a brigar muito, a desentender, e se desentendiam por qualquer coisa, por qualquer assunto. Ela tinha muitas reclamações dele, quando para ela concordar com o sexo, ela tinha que criticá-lo bastante, falar, e depois é que ela cedia ao sexo. Nem precisa contar que esse casal veio se separar. Infelizmente, a relação se desgastou muito e o casal resolveu que a melhor solução seria separar. Então, vejam, quando existe, isso que é importante vocês guardarem, quando existe um desnível do desejo, a ideia é que quem está com mais desejo aquele dia vai lá e atiça o outro. E vice-versa, porque uma hora vai ser você, outra hora vai ser o outro. Então, o desejo não é uma coisa assim, rotineira, não. Ele tem os altos e baixos. Agora, quando o casal chega a ficar totalmente sem compatibilidade, quer dizer, é a famosa incompatibilidade do desejo sexual, muitas vezes a solução é a separação. É pecado isso, é pena que eu quero dizer, porque muitas vezes esse casal não foi para uma terapia sexual para ser orientado. Antes da separação, gente, busquem ajuda. Não é problema buscar ajuda, busquem ajuda, porque os profissionais estão aí para ajudar. Se você tem dor de cabeça, problema de visão, problema de estômago, problema de intestino, existem profissionais que te ajudam. Assim também, um problema sexual, um problema de relacionamento, existe o psicólogo que pode orientar, ou pode, pelo menos, clarear a situação, e aí os parceiros podem assumir se querem ou não cuidar da sua relação. Então, não desistam de suas relações amorosas, sexuais, porque o desejo está caindo. O desejo caindo, o desnível, pode ser problema de relacionamento, pode ser problema hormonal, pode estar faltando um pouco de testosterona no homem, pode estar faltando libido na mulher, pode estar faltando aquilo que faz a mulher falar, porque nós mulheres temos tanto desejo sexual quanto os homens. Essa história de dizer que o homem precisa mais de sexo do que a mulher, isso é coisa do século passado, isso é coisa de muitos séculos atrás. Nós temos tanto desejo quanto, só que culturalmente nós fomos ensinadas a fechar o nosso desejo, fechar o nosso coração, fechar tudo, e aí nós ficamos fechadas realmente e adoecemos. Aí as mulheres ficam irritadas, resmungonas, emburradas e tudo mais, porque não estão deixando essa sexualidade fluir. Ok. Mas aí você está escutando toda essa minha conversa animada no dia do psicólogo, e eu estou feliz com a minha profissão. Hoje eu fechei um grupo, fechamos uma turma de mentoria do meu curso de vitalidade feminina, então foi muito bonito, eu escutando as declarações, depoimentos das pessoas das mulheres, sobre como a vida delas
foi transformada. Então, não adianta eu estar aqui falando para vocês com toda essa animação, se vocês não conseguem assimilar. Então, vamos lá. Você pode me dizer, Celisa, mas eu sou muito velha. Minha relação já se desgastou há muito tempo. Não dá mais para investir no sexo, não tem mais liga, não tem mais link. Eu até sabia seduzi-lo, mas agora nem sei mais. Eu estava sempre disposta, nós éramos muito fogosos, mas agora acabou. Aí eu posso te responder assim, olha, mas a sexualidade é para todo mundo, todos nós temos sexualidade. A sexualidade, ela é exercida por seres vivos, adultos e com o consentimento um do outro. Então, a sexualidade não tem idade, ela se transforma, como a nossa vida, o nosso corpo também se transforma. Só que pode ser que um casal já não tenha a mesma quantidade de relações, mas quando o casal já está maduro, existe uma qualidade das relações. E um casal que já está estabelecido, que não tem filho pequeno, e que a mulher não vai engravidar mais também, aí é que a mulher pode investir na sua sexualidade. Então, é uma questão de reinvestir novamente, não deixar morrer aquilo que é vida. Essa é a questão. Aí outras pessoas podem me dizer assim: meus filhos não me dão tempo. São adolescentes, eu então tenho filhos adolescentes e agora resolvi ter um bebê. Então, meus filhos não me dão tempo. E nesse tempo de pandemia, então, eu estou trabalhando dobrado em casa, eu fico exausta, e por conta desses filhos, à noite eu só quero dormir. E aí eu penso o seguinte: hoje você pensa isso, deixa o sexo para a última coisa da sua vida. E aí você fica estafada mesmo, porque transar exausta, né, é um pouco difícil. Acontece, mas é mais difícil. Mas com o passar do tempo, vejam só, me escutem, com o passar do tempo, seus filhos vão bater asas, seus filhos vão embora, vão para outra cidade estudar, porque passou em psicologia, passou em administração, o outro passou em animação. Os filhos vão nos deixar um dia, assim como você deixou seus pais. Só que é você e esse parceiro que vocês vão continuar juntos. E se você, quando tem os filhos, quando está essa canseira, essa pandemia, você vai afastar cada vez mais do seu parceiro e quando você acordar, a coisa já acabou. E aí a tendência é que cada um vai buscar fora da relação alguém com quem possa exercer essa vitalidade e essa sexualidade que é muito prazerosa. Então, o desgaste da relação contribui para essa queda do desejo. Então, o que eu sugiro é que tem que fazer um diagnóstico. O que está acontecendo? É a mulher que está se sentindo feia, mal amada, e que então cai o desejo, ou é o homem também muito envolvido, que não se cuida, que bebe muito, que não faz atividade física, então vai perdendo a tesão, ou é aquela pessoa que vive trabalhando, há que se fazer um diagnóstico, ok? E para que diagnóstico? Para que a pessoa tenha consciência de onde está o problema, porque se você faz o diagnóstico, foca naquilo, e foca na solução, vocês vão conseguir voltar a ter um desejo, a nivelar esse desejo sexual. E outra coisa, só acontece se a mulher e o homem, os dois parceiros,
assumirem responsabilidade no processo. Nada de ficar apontando a responsabilidade para o outro. Numa relação, os dois são responsáveis pelo nível do desejo sexual. É a pessoa se cuidar, é a pessoa se apresentar ao outro, cultivar o relacionamento. Gente, é do ser humano, é instinto. Ai, não tem desejo, é instinto. Você deixou de ser instinto? Então vamos reavivar isso. E um outro casal também pode dizer o seguinte para mim: ah, nós desistimos, Celisa, de transar porque nós não sentimos desejo um pelo outro. Nesse sentido, nós estamos. Aí é o casal que os dois estão sem desejo. Nós estamos nivelados, nem eu nem ele sentimos desejo. Ninguém toma iniciativa, eu não tenho vontade de me arrumar, de me colocar, de botar uma roupa atraente, eu nem olho para o lado dele. Eu estou trabalhando muito, eu quero trabalhar, eu não estou interessada mais em relação, já tive os filhos que quis, agora é trabalho. Então, ok. Só que é esse parceiro que você vai ter pela vida inteira. E você, de verdade, lá dentro de você, você consegue viver sem tesão? E você consegue estar na mesma casa, sob o mesmo teto, e não exercer a sua sexualidade? E aí, no futuro, como eu já disse do outro casal, vocês vão ficar sós. E quando o casal fica só, que as crianças saem do meio, aí é a hora do face a face, a famosa síndrome do ninho vazio. Então, ó, Vanessa, salve, querida Inês. Então, é importante nós entrarmos em contato com isso, cultivar a sexualidade como algo rotineiro, abrir espaço na agenda, profissionais que têm o tempo tomado, o homem trabalha para um lado, a mulher trabalha para o outro, alguns têm que sair de casa porque estão na linha de frente, são médicos, outros, por exemplo, estão trabalhando muito no computador, como é meu caso, tem que fazer um espaço na agenda para a sexualidade. E o casal precisa investir no relacionamento, porque sem tesão não há solução. E a mulher, por exemplo, ou a mulher, o homem também, se o desejo está muito baixo, tem que ver se é estresse, tem que ver como que estão os níveis hormonais. Então, a mulher precisa ir ao ginecologista, o homem precisa ir ao urologista, também endocrinologista, para ver o que está acontecendo. O que não pode é ambos tamparem o ouvido para a reclamação do outro, tamparem a visão, não vou ver nada, ou então tampar a boca. Sabe aquele macaquinho? Não vejo, não escuto e não falo? A pior coisa para a sexualidade, para a saúde, para a libido, é fazer de conta que não estamos vendo que o nosso desejo sexual está caindo consideravelmente. Eu tenho visto na pandemia, tenho escutado, ao contrário, que o desejo sexual está aflorado, aflorado. Mas aí também tem a questão de que quando o casal tem problemas, os problemas também afloram. Então, cuidem do seu relacionamento, cuidem do nível do seu desejo sexual, porque não é comum a mulher, tanto a mulher quanto o homem, não terem desejo. Porque é instinto, gente. Então, tem alguma coisa e tem que ir atrás. Tem que dar uma de detetive, no sentido de que olhar para a mulher, o que está acontecendo com ela? Olhar para o homem, o que está acontecendo com ele? Quando eu falo detetive, não é mandar detetive atrás para saber onde ele vai, onde ela vai. Não. É investigação própria. É investigar no meu corpo, no meu psiquismo, o que acontece comigo que meu desejo caiu e está quase indo embora e eu não me dou conta. É isso aí, tá?
Vocês podem me perguntar, mas qual que é o jeito errado de superar esse obstáculo, né? Esse sabotador? Mas, Elisa, como que eu estou sem desejo? Como é que eu posso superar? Como é que eu posso enfrentar esse sabotador? Em primeiro lugar, enfrentando mesmo. Sabe qual que é o problema? É que, às vezes, quando a mulher descobre que ela está com desnível, se ela focar, se ela ficar concentrada 24 horas somente num problema, você vai cobrar demais do marido, ou vai cobrar demais de si, ou então pensar, não, não tem jeito, isso que a Celisa fala, pode ser bonito lá para ela, pode ser bonito no consultório, mas não, comigo não dá mais não. Gente, não se enterrem antes do tempo. Nós estamos vendo aí na pandemia, e com coração, com compaixão, tantas pessoas próximas a gente e morrendo, e famílias, né, sendo disseminadas. Não morram antes do tempo. Se você está viva, invista na sua saúde sexual. Mas não fique neuroticamente o dia inteiro pensando naquilo, não. Cuidem-se, cuidem de você, cuida da família, cuida da casa, cuida da profissão, cuida dos filhos, e junto com todas as suas dimensões, invista também na sua sexualidade. Então, vejam só, o jeito certo de superar, de enfrentar esse sabotador da libido é assumir a responsabilidade. Assumir que é responsabilidade sua, sim, esse desnível do desejo. Não é culpa da falta de tempo, não é culpa da idade, não é culpa dos filhos, não. Se você continuar fazendo igual, você vai ter resultados iguais, tá? Se você, a partir dessa live, resolver que vai se cuidar, aí são outros 500, porque aí você vai despertar para a necessidade, para a possibilidade de aumentar a sua libido e resgatar a sua paixão pela vida. E aqui vai uma dica importante, uma só que é para você guardar. Hoje, ao invés de ficar focada na falta de desejo, na cobrança do parceiro, tire um tempo para curtir o seu parceiro, seja com uma música, com um filme, cuide do vínculo de vocês e cuide de você. Surpreenda o seu parceiro, namore, estou vendo até o Antônio Correia aqui, como vai? Boa tarde, Aparecida. Eu fico feliz quando vejo homens aqui também escutando como resolver o problema do desnível do desejo sexual. A questão é, quem está com mais desejo atiça o outro. Cadê a criatividade? Onde está o espírito de sedução que vocês tinham no começo? E por que deixaram acabar? Não deixem acabar, porque quando vocês deixam acabar o desejo, vocês estão se enterrando antes do tempo. Então, vamos lá. Curta seu parceiro, namore, surpreenda, faça alguma coisa diferente, reedite, faça de novo o tempo da conquista, use sem... escutem, essa dica é fantástica, eu gosto. Use sem moderação o beijo erótico. Faça diferente do que você tem feito e você verá que o parceiro ou a parceira vão ficar atiçados.